Pessoal, quero recomendar esses dois livros. O primeiro, da historiadora da religião, Karen Armstrong, Em Nome de Deus. Ela fala sobre o fundamentalismo religioso entre os adeptos do judaísmo, do cristianismo e do islã. Ela tem uma série de livros sobre religião, uma pessoa formada em história das religiões, historiadora, jornalista, uma pessoa que vale a pena ler. E o segundo livro do Vasconcelos, que é um livro da editora Paulinas, sobre fundamentalismo, ele traça os perfis históricos até o esvaziamento do meio cultural por essas tradições religiosas. Então, é interessante a gente ter, pelo menos em parte, algum material desse para a gente entender um pouquinho desses processos culturais que envolvem esse fenômeno moderno que é o fundamentalismo religioso nos dias de hoje. Porque a gente percebe que está cada vez mais evidente que isso está além da religião. O fundamentalismo religioso, ele, apesar de ter tido a sua origem nos Estados Unidos do começo do século XX para o final do século XIX, e muito também em parte por conta de uma reação à teologia liberal, e aí eu até peço ao Marcelo se puder botar os áudios aqui do nosso podcast sobre teologia liberal, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a ideia da teologia liberal e como que o fundamentalismo ele teve a sua propulsão, o seu crescimento como parte de uma reação, de uma defesa contra a teologia liberal. Então, esses movimentos religiosos dos norte-americanos do final do século XIX, início do século XX, ele tinha como primeiro ponto essa reação contra a teologia liberal. Mas a gente percebe que esse fenômeno ele tem uma cosmovisão que se baseia propriamente na autoridade do sagrado. É claro que a autoridade do meu sagrado, do meu texto, onde eu vejo como que deve ser seguido à risca pelos adeptos dessa religião. Então, em muitos casos, o fundamentalismo é um fenômeno moderno. A gente, claro que nas épocas da Idade Média, na Inquisição, em outros períodos históricos, nós tivemos muito do fundamentalismo religioso, mas no final do século XIX, começo do século XX, ele toma uma propulsão muito maior e ele se caracteriza pelo senso de esvaziamento do meio cultural. A maior parte dos adeptos do fundamentalismo, eles querem um distanciamento cultural, para que a base, a autoridade da religião, ela se permaneça. Então, um dos primeiros pontos é, claro, que é a interpretação literal do texto. Esses caras, os fundamentalistas, eles pregam que os dogmas, que as doutrinas, que as tradições dos seus livros sagrados sejam interpretadas de maneira literal. Esse é um dos pontos problemáticos. O segundo ponto, eu falei para vocês que ele surgiu como uma defesa, como uma reação à teologia liberal. Então, o início foi bom, porque enfatizava o amor de Deus, a presença de Deus, a pessoa do Espírito Santo, Cristo como sendo homem, como sendo Deus, nascimento virginal, etc, etc. Só que outras leituras literais, fundamentalistas, como parte de uma defesa religiosa, foi percebido como um grande tiro no pé do fundamentalismo. E especialmente quando eles afirmam que essas leituras literais, elas são frutos de uma concepção que vai abolir os aspectos da modernidade. Então, essa aversão ao socialismo, essa busca pela recuperação de uma base religiosa da sociedade são frutos e são objetivos do fundamentalismo. Um outro ponto também que é interessante observar nesse resumo é a rejeição da hermenêutica. O fundamentalista, ele rejeita a hermenêutica, ele rejeita a exegese, rejeita as interpretações histórico-críticas do texto, porque ele acredita que a leitura é literal. Então, se a leitura é literal, não tem espaço para interpretações, para subjetividades, para coletividades, para interjeições no texto. Então, essa rejeição da hermenêutica é um dos pontos que eu acredito serem primordiais para a gente perceber as ideias do fundamentalismo religioso.
Em último lugar, para encerrar aqui o nosso áudio, em todo fundamentalismo religioso você percebe duas coisas, além de tudo isso que eu falei: o autoritarismo e a submissão. Mesmo nos grupos fundamentalistas pequenos ou minoritários, você vai perceber um sistema autoritário e um sistema de submissão. Sem o autoritarismo e sem a submissão não existe fundamentalismo religioso. Tá beleza? Então quem puder, dá uma olhada nesses livros aí e vamos compartilhando aqui no grupo algumas ideias e percepções sobre isso. Valeu, um abraço aí, boa tarde a todos.